Saudações extensiva, caríssimos formandos. Desde já endereço as minhas cordiais saudações para vocês que, de modo contributivo, têm assistido os meus vídeos no YouTube e, de modo particular, de modo direito, não é? Têm curtido os meus vídeos e partilhado com os demais para que as pessoas consigam também ver e aprender um pouco. Bem, nós estamos a continuar a caminhar com a nossa formação jurídica no nosso curso de processo civil e hoje a nossa terceira aula, número 3. Dizer que não é, no meu canal do YouTube está disponível a primeira, a segunda e hoje esta é a terceira aula que também está a ser disponibilizada para que vocês possam de modo acompanhar acompanhar o processo, não é sem ter que perder algum sumário e tudo mais. Pronto, para a aula de hoje, né, a nossa aula número 10, temos como sumário ou tema, não é? Citação do réu e prazos para apresentação da contestação. Bem, dizer aqui que a citação não é no processo, né? No processo civil, a citação é o segundo passo, não é o segundo passo do processo civil, não é uma das fases processuais, mas ela no processo civil tende a ser a segunda fase do processo. A segunda fase do processo, por quê? Porque a primeira fase do processo, não é? É a propositura da ação. Aquela ação, não é que o autor intenta contra o réu, nesse caso, por exemplo, A demanda contra B. Essas duas figuras, não é, são parte legítima do processo, configuram parte processual, têm legitimidade processual. A tem legitimidade processual para demandar contra B e B também tem legitimidade processual para contradizer o A. Mas o que acontece? Assim, na primeira fase, não é? Na primeira fase, que é a fase da propositura da ação, o A demanda contra B, mas demandar contra B, não é, será por virtude de uma ação declarativa ou qualquer ação, pode ser ação executiva, pode ser providência cautelar, qualquer ação, desde que um demande contra o outro, porque eu tenho sempre frisado esse quesito, porque nas minhas aulas anteriores eu também acabei de dizer isso, porque não pode existir um processo sem que um demande contra o outro. E ainda que um demande contra o outro, é necessariamente que haja, não é que haja, posso dizer, que haja um litígio, deve haver um litígio para que um demande contra o outro, a violação de um direito. Porém, dizia eu que A, não é, demanda contra B na propositura da ação. Mas não para por ali. É evidentemente que para que o processo tramite, a outra parte deve conhecer-se, não é? A outra parte deve tomar conhecimento de que é demandado contra ele uma ação. É aí que vem a segunda fase do processo,
a famosa citação. Mas o que é citação? Porém, a citação não é o ato processual que através do qual não é o réu, nesse caso o B, se aperceba que foi demandado contra ele, não é, ou alguém intentou uma ação contra ele. Nesse contexto, A demanda contra B e B, nesse caso, ele é citado. Ele é citado nos termos do artigo 228 do CPC, Código do Processo Civil. Então, o réu é citado, mas ele é citado para quê? Só para tomar conhecimento da ação? Ele é citado somente para que tome conhecimento que o A demandou contra ele? Evidentemente que não, não é? Assim, o B, tomando conhecimento por intermédio da citação feita por ele, nos termos do número 1 do artigo 228 do CPC, que diz assim: a citação é o ato pelo qual se dá conhecimento ao réu de que foi proposta contra ele determinada ação e se chama o processo para se defender, emprega-se ainda para chamar pela primeira vez ao processo, não é? Nesse caso, ela é chamada para defender-se, para responder aquilo, não é? Ou ação do autor. Mas agora, em que contexto, não é? Em que contexto o réu deverá se defender? Bem, existem pontos, não é? Mas aqui o artigo 228 e seguintes, artigo 228 e seguintes do Código do Processo Civil. Entretanto, o réu deverá apresentar a contestação. E a contestação do réu, não é? Para que este mesmo apresente a sua contestação, também tem um respaldo legal, uma base legal. Nos termos do artigo 486, salvo erro, do CPC, mas vamos já confirmar este artigo. Na aula passada, eu disse que eu uso geralmente esse diploma legal. Eu uso sempre esse Código do Processo Civil, acompanham comigo desde sempre e não vou lhe deixar agora. Então, também recomendo a vocês a comprar esse Código do Processo Civil, ou se conseguirem um mais atualizado, também comprem. É acessível e é muito importante para estudantes de direito, para aqueles que querem ir para a advocacia, magistraturas, enfim. Então, você que é estudante de direito, é necessariamente que tenha os dois diplomas legais. Tenhas a Constituição da República de Angola, tenhas o Código do Processo Civil, tenhas o Código Civil e não só, também outros diplomas que estão disponíveis nas livrarias e em qualquer sítio. É só vocês adquirirem. Bem, agora vamos olhar o artigo 486. Não é? O artigo 486. Diz assim, seção 3, contestação, disposição geral, prazo para a contestação, não é? Estamos a falar já dos prazos. O réu pode apresentar a contestação ao apresentar a contestação, quando ele for notificado, mas isso depende muito da forma do processo, não é? Existem formas do processo. Nesse contexto, existe o processo ordinário, o processo sumário, não é? E sumaríssimo. Bem, esses três pontos, né, são formas do processo. Cada
forma do processo, tem um prazo para a contestação, para a apresentação da contestação. Por exemplo, no processo ordinário, como um processo muito extensivo, um processo que requer muitas fases processuais, é um processo mais moroso em sede de tribunal. Aqui os prazos geralmente para a contestação é de 20, não é, a 30 dias. Mas são 20 dias se o réu, não é? Se o réu não for revel. O que é revel? Revel está a se referir à revelia do réu. Aquele réu que, quando se fala de revelia do réu, estamos a falar daquele réu que não está em parte incerta, aquele réu que infelizmente, ainda que foram sanados todos os procedimentos de citação, por exemplo, citação por éditos, citação por editais, citação por anúncios no Jornal de Angola. Então todos esses procedimentos, quando for verificado de que o réu infelizmente não aparece, nem por via do Jornal de Angola se manifestou, nem por via dos editais se manifestou, nem por via de qualquer outro tipo de citação se manifestou, então ele é considerado revel. Ele é julgado à revelia, mas para esses prazos geralmente são 30 dias, porque não se sabe o paradeiro certo do réu, então estende-se mais para 30 dias. Agora, para aquele réu que está em parte certa, devidamente localizado e fácil de citar, não é? Então, geralmente os prazos são de 20 dias. Então, nesses 20 dias, o réu tem um prazo para poder apresentar a sua contestação. Deverá apresentar a sua contestação. Na falta de contestação, não é? Na falta de contestação, consideram-se os fatos confessados, não é, pelo autor. Significa dizer isso: se o réu, passados os 20 dias, estando em parte certa, não terá apresentado a sua contestação, ele automaticamente confessa que os fatos que o autor apresentou, não é, na sua petição inicial, na ação declarativa, darão-se como fatos confessados, levando o juiz passar para outra fase do processo, que serão já outras fases que brevemente a gente vai discutir em sede de aula. Então, assim, o réu contesta. No prazo de 20 dias, o réu apresenta a sua contestação. Assim, o réu está a exercer, não é, o seu direito de contradizer a ação que o autor, não é, apresentou. Mas isso também tem alguns efeitos. Por exemplo, a citação válida do réu, não é, produz vários aspectos. Vou aqui citar alguns. Por exemplo, o passo número 1, a citação válida produz vários efeitos jurídicos designadamente. Faz cessar a boa-fé do possuidor. Estamos a falar a boa-fé do autor. Se o réu for citado, então efetivamente que o réu vai apresentar a sua contestação. E aí faz cessar a boa-fé. E o outro passo é interrompe a prescrição, não é? Por exemplo, o réu foi citado, 20 dias para contestar. Foi devidamente citado e ele tem que apresentar a contestação. O que significa dizer a prescrição, não é? Ele interrompe a prescrição. O que significa dizer que esse prazo aqui, o prazo para outros passos em que poderia se verificar a revelia, então esse prazo poderá prescrever. Mas se o réu, após ser citado, ainda não contestar, o prazo vai indo contar e fim dos 20 dias começa a contar o prazo para a revelia, para se julgar a revelia e depois proceder-se com aquele ponto que eu acabei de falar, citação por ele, citação por anúncio no Jornal de Angola e tudo mais, são quesitos. E o outro, constitui o réu em mora quando a obrigação ainda não estiver vencida. E o outro ponto é faz iniciar o prazo para a contestação. É aqui que inicia o prazo
para a contestação em 20 dias. E depois dali o réu vai apresentar a sua contestação e o processo não para por ali, efetivamente, não é? Ele apresenta a contestação e o autor é notificado dessa própria contestação apresentada pelo autor. Mas agora a pergunta é, formador, será que depois do autor ou do réu apresentar a sua contestação, como é que o autor terá que se responder? Pode ser uma boa pergunta e essa questão também já havia respondido na minha primeira e segunda aula e também faço questão de responder aqui. Geralmente em processos civis, não é, quando o autor é notificado da contestação do réu, não é? Ele é notificado para apresentar a sua réplica. O que é isso, réplica, formador? Pronto. A réplica é a resposta do autor à contestação do réu. Isso aqui é a réplica. A réplica é a resposta, resposta do autor à contestação do réu. O autor intentou a ação, o réu contestou, o autor replicou, não é? Mas não para por ali. E depois, autor, ação, o réu, contestação, autor, réplica e depois o réu, tréplica. Porque são esses pontos aqui que são geralmente usados no processo civil quando há citação válida, quando o réu está em parte incerta, o autor entra com a ação e o réu contesta, o autor réplica, não é? Apresenta a sua réplica e o réu apresenta a sua tréplica. Quando todos esses passos foram supridos, então aí o juiz considera que já foram sanados todos os prazos para apresentação de provas processuais e aí o juiz avança para o passo de AP. O que é isso? AP. AP chama-se audiência preliminar, onde as partes mandatárias, as partes litigantes, não é? O juiz em si entrará em uma matéria de discussão, de fato, do pedido de direito, onde por sua vez o juiz vai ter que sanar quem tem direito, quem não tem. Então são esses procedimentos, mas isso será matéria da próxima aula. Então, agora nós vamos aqui ver algumas modalidades da citação, não é? Existem várias modalidades de citação. Conforme eu havia dito, nos termos do artigo 228 do mesmo diploma que eu estou a usar e seguintes, nós encontramos várias fases, onde vamos encontrar as modalidades de citação. Dali nós vamos encontrar a citação pessoal, a citação por carta registrada, a citação por editais, a citação por anúncios. São várias modalidades de citação. Por exemplo, o artigo, deixa eu ver aqui. O artigo 233 diz assim, eu vou ler para que vocês percebam. Diz assim, número 1. A citação é feita na própria pessoa do réu. Só se faz noutra pessoa quando a lei expressamente permite, ou quando o réu tiver constituído um mandatário com poderes especiais para receber mediante procuração passada há menos de 4 anos. O que isso quer dizer? Supomos, a citação é pessoal, entendam. Acontece que, infelizmente, não é, no ramo jurídico, infelizmente no ramo profissional, entre
advogado e o seu constituinte geralmente não são passadas, não é? Geralmente este constituinte não passa uma procuração com poderes especiais ao seu mandatário. Não passa poderes especiais. Antes não passava. Agora que a lei está a ser mais rigorosa, é necessariamente que se passe uma procuração com poderes especiais. Por quê? Acontece que, não passando uma procuração com poderes especiais, infelizmente, na ausência do seu constituinte, o seu advogado não pode ser notificado da ação, porque aí perde o direito de demandar. E já é uma falha no processo, é uma falha no litígio, e aí então entram muitos quesitos. Acontece que os poderes especiais é um poder abrangente, o que significa dizer, os poderes especiais podem o mandatário judicial do réu acompanhá-lo em órgãos administrativos, órgãos policiais, órgãos judiciais e afim. Pode o mesmo advogado com poderes especiais responder na ausência do autor. Pode contestar, pode assinar cheques, pode assinar contratos, mas tudo em nome do seu constituinte. Todos os efeitos, não é? Todos os resultados que advirem daquela assinatura, daquela apresentação especial, têm efeitos jurídicos para a esfera do seu constituinte, na esfera do réu. Nesse caso, num processo judicial, não é? O autor demandou, mas o réu não está presente. Com aqueles poderes especiais, o tribunal vai notificar o advogado para que o advogado, com aqueles poderes especiais, apresente a sua contestação, em virtude do processo que foi demandado contra o seu constituinte e em favor do seu constituinte, que significa dizer que ele terá que responder como se fosse o próprio réu no processo, por causa dos poderes especiais. Então, o advogado vai responder em caso do tribunal. Agora, em caso de administração, em caso de banco, entidades bancárias, então aí com os poderes especiais, o autor poderá assinar, responder, demandar, despolitar processo e tudo, porque os poderes especiais atribuem ao advogado todos os poderes para poder defender o seu constituinte. Agora, eu sei que em torno da vossa cabeça deverá estar girando assim, mas na fase da discussão, da audiência de julgamento, se o réu não comparecer, pode o advogado estar presente na ausência do seu constituinte, o réu ou autor? A resposta é sim. O poder especial dá essa brecha, poderes especiais dá essa autonomia. Pode o advogado, não é, o representante legal do autor ou do réu, na fase da audiência, pedir, ainda que não pedir, representar o seu constituinte, mesmo que este não esteja presente. Então, o artigo 233 e seguintes abrem essa oportunidade, abrem esse poder do advogado poder representar o seu constituinte, ainda que ele não esteja presente. Por quê? Porque todos os efeitos jurídicos que poderiam recair no autor ou no réu também recaem ao seu advogado, por causa da legitimidade, por causa da procuração que foi passada a ele. Então era só para deixar isso bem claro, que qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contactar-me por via das minhas redes sociais e o meu WhatsApp, não há problema, e eu terei o bom gosto de poder elucidar-vos, poder esclarecer qualquer dúvida. Então, agora vamos ver aquela situação que eu acabei de citar, citação pessoal, citação por carta registrada, citação por éditos e citação por anos. Ok, vamos ver aqui o artigo, deixa eu só ver aqui, eu não decoro artigos, decorar artigos nunca é boa coisa, os artigos não se decoram. Os artigos vão indo se estudando, vão indo se ler, até um dia você perceber que já colou na sua consciência. Então, os artigos não se decoram, é uma fatalidade. Então, tá. Deixa eu ver aqui a citação, pronto. O artigo 247
não é? Onde diz citação por edital. Eu vou ler o artigo. Diz assim: a citação edital tem lugar não só quando o citando se encontra em parte incerta. Percebe? A citação por edital não somente tem lugar quando o citando, nesse caso o réu ou o autor, encontra-se em parte incerta. Não, não somente. Nos termos dos artigos anteriores, ainda quando sejam incertas as pessoas a citar. O que significa dizer, embora o autor ou o réu esteja em parte certa ou incerta, a citação edital faz-se. Não é? A citação edital faz-se. Mas onde é que se faz a citação edital? A citação edital faz-se no tribunal onde está a decorrer o processo. A citação edital faz-se no tribunal onde está a decorrer o processo ou também na última residência domiciliar ou na administração da última residência do autor ou do réu. Então, lá faz-se essas citações por editais. E já a citação por anúncio ocorre como? Quando se fala de citação por anúncio, isso ocorre por via do Jornal de Angola. Por quê? Porque o órgão é a entidade ou a instituição que tem a competência para poder se fazer a citação por anúncios. Por exemplo, o réu, ainda estando revel ou não, ainda estando em parte certa ou não, mas que os seus contatos estejam automaticamente indisponíveis, não é? O autor poderá solicitar a citação por anúncio e por editais. Deferida o pedido ou aceito o pedido, o autor, nesse caso, é notificado dessa citação, notificado desse despacho que o juiz aceitou. Entretanto, é necessariamente que se vá lá levantar o despacho, levantar os anúncios. Geralmente, o tribunal fornece 6 cópias, 3 de cada, que serão 2 vias dos editais que vão para uma para a última residência do réu e a outra para a administração da última residência do réu ou do autor. O outro será fixado no tribunal, na vitrine do tribunal. Estamos a falar dos editos. Agora, os anúncios geralmente são 2 publicações, a primeira e a segunda publicação. Essas 2 publicações é que serão levadas ao Jornal de Angola para que, sua vez, o Jornal de Angola publique nos seus jornais a primeira e a segunda publicação no prazo de 60 dias. A primeira publicação tem a duração de 30 dias e a segunda também tem a duração de 30 dias, o que fará ser 60 dias. Mas isso paga-se um emolumento, não é só chegar no Jornal de Angola, apresentar os anúncios para publicidade e não pagar nada, paga-se uma taxa e depois de pagar a taxa, e aí vai correr os trâmites. Geralmente tem 30 dias da primeira publicação, mais 30 dias da segunda publicação, que faz 60. Assim, no tribunal também está a correr éditos, não é? No tribunal também está a correr éditos na sua vitrine. Aqueles éditos geralmente também têm um prazo de 30 dias. Esses 30 dias, com esse já faz 90 dias. Estamos a falar quase 3 meses. 90 dias. Assim, termina aqui? Evidentemente que não. Após a dilatação desse prazo, após a dilatação deste prazo, não termina. Os 90 dias terminou? Ok. Aí vão seguir-se mais 90 dias ou 60 dias. O que vai ser? Correu esses prazos, correu não apareceu, mas considera-se-á que o réu foi citado. Entretanto, entramos no prazo para a contestação, nos termos do artigo 486 do CPC, que diz que, vamos só voltar a ler o artigo
483, que diz assim: o réu pode contestar dentro do prazo de 20 dias, a contar da citação. O prazo começa a contar desde o termo da dilatação. O prazo começa a contar desde o termo da dilatação, perceba. O termo da dilatação é este aqui. Os 30 dias da primeira publicidade no Jornal de Angola, o segundo dia, ou seja, os 30 dias da segunda publicação do Jornal de Angola e outros 30 dias da publicação do edital afixado no tribunal, não é? Então, findo esse prazo todo, essa toda a dilatação, começa a contar o prazo da contestação, que aqui diz que são 20 dias. Seriam 20 dias, não é? No caso do réu, está em Luanda, a pessoa deve decorrer em Luanda e tudo mais. Mas quando se considera que o réu está fora de Angola e tudo mais, então estende-se para 30 dias. Percebe? 30 dias. Então, o que significa dizer? Serão mais 30 dias que vão contar como se tivesse sido que o réu foi citado para contestar. Começa a conter esse prazo da contestação. Nesse caso seriam 90 mais 30, são 120 dias. 120 dias. Nesse caso, 90 mais 30, 90, 100, 130 dias. Então, começa a contar aqui, a partir do artigo 486. Não apareceu? Não contestou? Começa a contar todo. Fazendo tudo isso, serão 120 dias para terminar a dilatação ou para terminar o direito do réu a apresentar a sua contestação. Assim, não aparecendo, não contestando, os prazos dos 120 dias passaram, aí começa a contar mais prazos. O que é que vai acontecer? O escrivão do processo fará concluso o processo, colocando a informação de que passados os dias todos, o réu não contestou. Então, feitas as informações, feito concluso o processo, entrará no gabinete do juiz, para que o juiz avance com outros passos. Mas não significa dizer que tão logo entre no gabinete do juiz saia a despacho. Não. No gabinete do juiz poderá o processo fazer mais 2 ou 3 meses. O que significa dizer, será mais 60 dias, nesse caso, né? Geralmente é esses 2 meses. 3 já é exagero, é violação dos prazos processuais, já é violação de direitos constitucionais. Então, geralmente são 2 meses, que são 60 dias. Aqueles 60 dias já é crescido nos 120, que faz na totalidade 180 dias. Esses 180 dias é o prazo exclusivamente para que o réu apareça em tribunal. Não aparecendo em tribunal, então o réu é considerado revel, será julgado à revelia. O réu será julgado à revelia nos termos do artigo 483 do CPC. Julgado à revelia. Eu vou ler para que vocês entendam o que é revelia. Diz o artigo: revelia absoluta do réu. Não é? Se o réu, além de não deduzir qualquer oposição, não constituir mandatário, nem intervir, nem qualquer forma no processo, verificará o tribunal se a citação foi feita com as formalidades legais, não é? E mandá-la a repetir quando encontre irregularidades. Mandará repetir se encontrar regularidades. Se não encontrar regularidades, então não manda repetir e ele é julgado à revelia. Já o artigo seguinte, efeitos da revelia, diz o número 1. Se o réu não contestar, tendo sido ou devendo considerar-se-á citado, não é? Regularmente na sua própria pessoa ou tendo juntado procuração a mandatário judicial, no prazo da contestação, considerar-se-á confessados
os factos articulados pelo autor. Então aí, geralmente, aí o juiz entrará para outra fase processual, que é a fase da AP, audiência preliminar, ou então, não indo para a audiência preliminar, exclui essa parte, vai entrar logo para a fase das alegações orais, não é? O juiz notificará o autor para apresentar a sua alegação. Depois de apresentar a alegação, o juiz julgará procedente aquela alegação e vai declarar o pedido articulado pelo autor. Se é restituição do imóvel, se é pagamento, se é tudo isso, então o juiz vai ter que declarar procedente aquela ação apresentada pelo autor. Então, já o artigo, não é, 480, que fala da citação do réu, diz: o réu é citado para contestar, sendo advertido no ato da citação de que a falta de contestação importa a confissão dos fatos articulados pelo autor. Nesse caso, se ele for efetivamente citado, o tribunal ligou para o réu foi até o tribunal, citaram ele e ele assinou a certidão, recebeu um duplicado apresentado pelo autor da peça pessoal para poder contestar. É nesse contexto. Mas não tendo isso, então julga-se a revelia do réu, o processo vai para a fase das alegações. Seguida a fase das alegações, o juiz vai ter que julgar a precedente ação apresentada pelo autor. Espero que esse ponto tenha sido muito bem esclarecido. Se não for, não há problema, é só contactar-me pelas vias que eu já acabei de citar, pelas minhas plataformas digitais, as minhas redes sociais. Então, eu vou deixar as minhas redes sociais na descrição do vídeo, quando estiver na esfera do YouTube, eu vou deixar lá em minhas redes sociais. Outro ponto, falamos da contestação, já falamos dos prazos para contestar, que são 20 dias, e outro quesito é o quê? Falamos também da revelia, e pronto, não é? Eu acredito que já falamos tudo, em pouco tempo falamos tudo, e as coisas boas geralmente não demoram. E desde já, não é dizer sempre que é um prazer estar com vocês, poder trazer a vocês esses sumários muito importante, e dizer que isso está sendo um aprendizado um bom aprendizado para mim, eu espero que também para vocês tenha sido. Então, nós nos vemos na próxima aula. E o que vamos falar na próxima aula? Hoje falamos da citação e o prazo para a apresentação da contestação. E estejam atentos, porque nas minhas redes sociais, geralmente antes das aulas eu publico um flyer dos temas que serão abordados. Nesse momento a cabeça não está já um pouquinho no lugar, porque esqueci já o programa. Entretanto, foi muito bom trazer para vocês esse cenário, esse emblema, e eu espero estar com vocês na próxima aula. Eu acredito que estaremos, porque é um compromisso que eu tenho com vocês e vai me ver até ao final do processo. Então, obrigado por tudo e nos vemos em breve. Até já. Desfrutem desse vídeo, saboreiem muito bem, ouvem, assistem, repetem. Em casos de dúvida, contactem, não há problema. E, entretanto, será sempre um privilégio poder partilhar este momento com vocês. Então, cuidem-se, que eu vou me cuidar, e até já.